Olá, bonitos! Como eu não sei como é que a gente vai voltar, quando a gente vai voltar, em que pé vai voltar, para nós deixarmos encerrado o assunto das orações subordinadas substantivas, eu vou enviar essa lista de exercício para vocês. Ó a unha da pessoa que está em quarentena. Vou enviar para vocês, o H já tem, mas eu vou enviar para vocês com a correção. Para que vocês entendam essa correção, eu vou explicar uma de cada das orações subordinadas substantivas. Lembrando que são 6. Objetiva direta, objetiva indireta, subjetiva, predicativa, apositiva e completiva nominal. Tá? Então vamos lá. Vocês devem estar loucos para rever esse assunto de oração subordinada, né? Lembrando os passos então, na frase A, eu tenho: não seria nada agradável se eles descobrissem toda a verdade. Primeiro passo, desmembrar as orações, porque nós estamos falando de períodos compostos. Quais são essas orações? Um verbo para um lado, um verbo para outro. Então eu tenho: não seria nada agradável como a minha oração principal. O verbo está aqui, né? Seria. E em se eles descobrissem toda a verdade, eu tenho a minha oração subordinada. Por que eu vou chamar isso de oração subordinada substantiva? É oração porque eu tenho um verbo, descobrissem. É subordinada porque tem o elemento que subordina aqui, o se. Então eu tenho que ver se ela é subordinada, qual é o papel que ela exerce em relação à oração principal, que é não seria nada agradável. O verbo aqui é o seria. O que eu posso perguntar? O que me falta nessa oração principal? Se vocês olharem bem, o que está faltando aqui é o sujeito. Eu posso dizer: isso não seria nada agradável. Supondo que eu tivesse isso, não seria nada agradável. Se eu tivesse uma frase como essa, em período simples, esse isso aqui, ele seria o sujeito, certo? Isso seria o sujeito da frase. Quando eu passo para essa oração subordinada, o que eu substituo com essa palavra isso, essa expressão toda aqui: se eles descobrissem toda a verdade, não seria nada agradável. Isso não seria nada agradável. Então, o que eu vou ter nessa primeira frase do exercício? Em se eles descobrissem toda a verdade, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que ela vai ser subjetiva? Porque ela substitui o sujeito. Subjetiva. Certo? Eu vou fazer uma de cada, tá? Lembrando que eu mando para vocês depois com a correção. Vamos aqui para a frase D. Vou puxar aqui. Acho que no fundo ele não é muito diferente de nós. Acho que no fundo ele não é muito diferente de nós. Separamos as orações. Então eu tenho acho, uma oração, que é a oração principal, e que no fundo ele não é muito diferente de nós, é a minha oração subordinada substantiva. Relembrando, oração porque tem um verbo, subordinada porque tem o que, e porque ele vai exercer uma função substantiva com relação ao verbo da oração principal. Eu tenho no verbo da oração principal, acho. Quem que acho? Eu acho. Se sou eu que acho, eu não vou procurar o sujeito aqui atrás, aqui na oração subordinada. Isso quer dizer que subjetiva ela não é. Então eu vou fazer aquelas perguntas para o verbo. Quem acha, acha algo, acha alguém, acha alguma coisa. O que eu acho aqui? Que no fundo ele não é muito diferente de nós. Isso quer dizer que esse algo aqui, vai exercer o papel de objeto direto. Por que simplesmente eu não coloco objeto direto? Porque ela é uma oração.
Então, eu vou chamar aí essa parte, que no fundo ele não é muito diferente de nós, vou chamar de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Por que objetiva direta? Porque exerce o papel de objeto direto. Ok? Vamos aqui. Aqui. Vamos para uma de outro tipo. Quando eu tenho, na letra F, o presidente do clube duvidou de que o jovem jogador iria para o time. Como que eu separo? Separo até duvidou, eu vou ter uma oração, ó. O presidente do clube duvidou é uma oração principal, porque não tem nenhum elemento que subordine ali. E eu vou ter de que o jovem jogador iria para o time, a minha oração subordinada, porque tá aqui o que, ó. Lembrando que, elementos QU, né? Se, verbos nas formas nominais, as formas nominais são infinitivo, gerúndio e particípio, é ali que vai estar a minha oração subordinada. Então, eu vou ver o que pede essa minha oração principal com relação a essa subordinada aqui. O presidente do clube duvidou. Duvidou é o verbo. O presidente do clube é o sujeito. Então, ela não vai ser subjetiva. Quem duvida, duvida de algo, de alguém, de alguma coisa. Lembram aqui a preposição? A mesma função lá do objeto indireto. Difere do objeto direto justamente pela presença da preposição. Então, quando eu tenho o presidente do clube duvidou de algo, esse de algo vai exercer o papel de objeto direto. Como aqui nós temos uma oração, que tem o verbo, né? Eu vou ter de que o jovem jogador iria para o time, uma oração, porque tem verbo, subordinada, substantiva, porque exerce o papel de substantivo, objetiva, indireta. Aqui na G, nossa esperança sempre foi que um dia esse pesadelo acabasse. Separação, aqui no que, né? Porque a gente já sabe, a essa altura do campeonato, que o que marca a subordinação. Verbo da oração principal é o verbo foi, que é do verbo ser, que é um verbo de ligação. Isso é muito importante. Lembram que nas anteriores eu tinha o verbo duvidar e o verbo achar. Nenhum dos dois é de ligação. Agora, este aqui é um verbo de ligação. Quando eu tenho verbo de ligação, uma dica é que normalmente ela vai ser ou subjetiva ou predicativa. Vamos ver qual é o caso aqui. Quando eu tenho nossa esperança sempre foi, esse nossa esperança vai atuar aqui como sujeito. Então, eu já sei que eu não vou procurar aqui na oração subordinada esse meu sujeito, porque eu já tenho o sujeito aqui na oração principal. Então, eu quero dizer que essa nossa esperança e esse que um dia o pesadelo acabasse, eu tenho uma coisa só, né? Eu tenho um verbo que liga, como se eu dissesse, a professora Rose sempre foi bonitona. A professora Rose vai ser o sujeito, foi é o verbo de ligação. E bonitona vai ser o predicativo do sujeito. A mesma coisa vai acontecer aqui. Quando eu tenho que um dia esse pesadelo acabasse, eu tenho um predicativo do sujeito. Por que eu não chamo simplesmente de predicativo? Porque ele é uma oração subordinada. Então, que um dia esse pesadelo acabasse, vai ser uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Certo? Na H. O mundo tem muita esperança de que os jovens cuidem melhor do planeta. Separação. O mundo tem muita esperança, oração principal, e de que os jovens cuidem melhor do planeta é a minha oração subordinada. Como é que eu sei? Tem verbo e tem o que aqui que subordina. Então, o mundo tem muita esperança, oração principal. Vamos olhar o que tem na oração principal que me faça pensar que eu tenho que procurar alguma coisa do outro lado. Então, eu tenho aqui o verbo ter,
que não é um verbo de ligação, lembram? Quem que tem? O mundo. O mundo tem. O mundo vai ser o sujeito. O mundo, sujeito. Quem tem, tem alguma coisa. Quem tem, tem algo, tem alguém, tem alguma coisa. O que o mundo tem? Muita esperança. Então vejam, aqui é um caso em que eu tenho uma oração completa ali no período, na oração principal. Está completo, não está pedindo nem sujeito e nem um complemento do verbo, porque o complemento do verbo já está aqui, é esperança. Então, o que está fazendo esse de que os jovens cuidem melhor do planeta? Está completando um nome, não um verbo. Esperança não é verbo, esperança é um nome. Então, se eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, que completa um nome, diferentemente das demais, aqui eu tenho uma completiva nominal, porque ela justamente está completando um nome e não um verbo. Então, de que os jovens cuidem melhor do planeta, vai ser uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, porque completa um nome. E por último, mas não menos importante, a positiva, que para vocês eu acho que é a mais tranquila de achar, porque ela vem sinalizada, né, na frase, ela vem normalmente entre vírgulas. Então eu tenho o sonho de Betinho, de que o Brasil fosse menos desigual, ainda está longe. Lembrando que Betinho é um sociólogo e ele realmente pensou que ele tinha esse sonho, né, de que o Brasil fosse menos desigual um dia. Então eu tenho o sonho do Betinho ainda está longe, a oração principal. Aqui a minha oração subordinada vai ser essa que está entre as vírgulas. Vejam que aqui a separação ficou um pouquinho diferente, né? É como se eu fizesse o sonho de Betinho, ponte, ainda está longe. Esse de que o Brasil fosse menos desigual vai funcionar como um aposto. Como se eu dissesse assim, o terceirão, que se forma esse ano, não devia fazer o Enem este ano. Então, esse que se forma este ano é uma explicação extra que eu dou para o terceiro ano. Então, isso vai funcionar como um aposto, que é exatamente o que acontece aqui, de que o Brasil fosse menos desigual, vai ser uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Certo, minha gente? Mando para vocês a correção de todos. Só a exemplo de curiosidade, quando eu tenho uma frase como essa aqui, ó, viver é arriscar-se, eu vou ter 3 orações, né? Uma em viver, uma em e uma em arriscar-se. Qual que é a oração principal? O que é o único que está conjugado. Aqui está no infinitivo, aqui está no infinitivo. Aqui é uma oração subordinada, aqui é outra oração subordinada. Vejam que eu tenho 3 orações, né? Então, eu vou ter uma classificação de oração subordinada aqui, uma oração classificada como subordinada aqui. Lembrando que o verbo é de ligação. Certo, minha gente? Prazer inenarrável estar com vocês. Espero que logo, logo nós possamos nos abraçar. Beijo!